Boa tarde. Nós somos o Grupo 1 e vamos falar sobre a reforma. Ali eu coloquei alguns tópicos que ficou para a minha parte. Capítulo 26. Vou falar sobre a emergência de um mundo em expansão. Naquela época, como estava acontecendo naquela época para surgir, realmente, chegar a Martinho Lutero, colocar as 95 teses na porta de Wittenberg. Havia mudanças geográficas. Em 1517, as descobertas de Colombo e de outros exploradores que, naquela época, inauguraram uma civilização oceânica. Então, as navegações abriram a porta para novos recursos. Havia mudanças políticas. O conceito medieval de um Estado universal estava dando lugar ao novo conceito de nação-Estado. Então, estava saindo dos feudos. Essas nações-estados, com poder central e com governos fortes, servidas por uma força militar e civil, eram nacionalistas, opondo-se ao domínio de um governo religioso universal. Havia mudanças econômicas. Durante a Idade Média, a economia dos países da Europa baseava-se na agricultura. Por volta de 1500, o ressurgimento das cidades, a abertura de novos mercados, como eu falei, as viagens de Colombo e a descoberta de fontes de matérias-primas nas recentes terras descobertas, inauguraram uma era de comércio em que a classe média mercantil tomou a frente da nobreza feudal na liderança da sociedade. A classe média capitalista emergente não interessava mais no envio de suas riquezas à Igreja Universal, sob a liderança do Papa em Roma. Havia mudanças sociais. A organização social horizontal da sociedade medieval, onde se morria na classe em que se nascia, foi substituída por uma sociedade organizada sob traços verticais. Foi essa classe média fortalecida que garantiu as mudanças introduzidas pela reforma no noroeste da Europa. Havia também mudanças intelectuais. A ênfase renascentista no indivíduo foi um fator preponderante no desenvolvimento do ensino protestante, de que a salvação era uma questão pessoal a ser resolvida pelo indivíduo, na íntima relação com Deus, sem a interferência de um sacerdote como mediador humano. Havia mudanças religiosas. Entre a descoberta da América por Colombo e a fixação das 95 teses na porta de Wittenberg, em 1517, por Lutero, transformações surpreendentes começaram a acontecer. Os padrões estáticos da civilização medieval foram substituídos por padrões dinâmicos da sociedade moderna. As mudanças no setor religioso não foram as menos importantes que ocorreram naquela época, naquela civilização. Mas o que quer dizer reforma? Depende do ponto de vista, né? O nome e o sentido dados à reforma são condicionados pela visão de cada historiador. O historiador católico romano entende-a como apenas uma revolta de protestantes contra a Igreja Universal. O historiador protestante considera a reforma como uma reforma que fez a vida religiosa voltar aos padrões do Novo Testamento. E o historiador secular interpreta como um movimento revolucionário. Mas quais são as razões da reforma? Há várias interpretações, conforme o historiador. Historiadores protestantes interpretam a reforma amplamente como um movimento religioso que procurou redescobrir a pureza do cristianismo primitivo, como descrito no Novo Testamento. Ignoraram os fatores econômicos, políticos e intelectuais. Os historiadores católicos romanos interpretam a reforma como uma heresia, inspirada por Martinho Lutero, que não mudou até hoje, né? Por causa de várias razões, entre as quais a vontade de se casar. Mas esses historiadores geralmente se esquecem de que a igreja medieval já tinha se afastado do ideal que o Novo Testamento pregava. A Contra-Reforma foi apenas a confissão disso. Os historiadores seculares dão mais atenção aos fatores secundários em sua interpretação da reforma. Por exemplo, Voltaire. Ele ilustra a interpretação racionalista. Para ele, a reforma é apenas a consequência de uma briga de monges da Saxônia. E a reforma religiosa na Inglaterra foi uma consequência de um caso de amor de Henrique VIII. Ignoram muitos outros fatores importantes, como o caráter essencialmente religioso da reforma na Inglaterra durante o reinado de Eduardo VI, filho de Henrique VIII.
Há também os historiadores políticos que veem a reforma como resultado da oposição das nações-estados a uma igreja internacional. Para eles, a reforma foi um simples episódio político de origem nacionalista. As causas da reforma. Nós temos vários fatores: o fator político, econômico, intelectual, moral e várias mudanças na sociedade. O fator político. As nações que aceitaram o protestantismo durante a Reforma estavam localizadas fora da órbita do velho Império Romano. Por exemplo, cargos importantes na Igreja Romana eram preenchidos por um estrangeiro, o Papa. No caso da Inglaterra, o rompimento de Henrique VIII com a Igreja de Roma aconteceu devido ao problema de se considerar o divórcio do rei como um assunto internacional para o Papa decidir, ou como um problema nacional que o clero resolveria. Imagina isso para um rei, né? O fator econômico. As terras da Igreja Romana na Europa Ocidental eram cobiçadas pelos governantes nacionais, pela nobreza e pela classe média das novas nações-estados. O abuso do sistema das indulgências que empobrecia ainda mais a Alemanha em benefício do papado. Havia também um fator intelectual. Na reforma deve-se a postura crítica adotada por homens de mentes lúcidas e secularizadas diante da vida religiosa dos seus dias, como propostas pela Igreja Católica Romana. Agora, o fator moral. A corrupção atingiria todos os escalões da hierarquia da Igreja Romana. Clérigos compravam e vendiam cargos livremente. Muitos tinham sinecuras que lhe permitiam receber salários sem prestar a assistência religiosa que deviam. Muitos ocupavam vários cargos de uma vez. A justiça era comprada e vendida nas cortes eclesiásticas. Era possível alguém conseguir, mediante dinheiro, uma dispensa para se casar com parente, embora fosse proibido pela lei canônica. Muitos sacerdotes viviam em pecados e com concubinas. Os fiéis das dioceses eram abandonados pelos bispos. Muitos párocos descuidavam-se da pregação e da visitação, apenas rezavam missa. O simples e muitas coleções e relíquias, tais como pedaços de cruz e ossos de santo, tornaram-se moda. O simples olhar às 5.005 relíquias de Frederico da Saxônia era tido como poderoso para reduzir o tempo de uma pessoa no purgatório por cerca de 2 milhões de anos. Achei estranho esse número. Havia também o surgimento das cidades nessa época. A estrutura social estava mudando. A classe média urbana criou um espírito novo de individualismo. A economia do dinheiro liberou os homens da dependência do solo como meio de vida. E agora, o fracasso da Igreja Católica na época. Alguns parecem ver a reforma apenas como uma luta entre a teologia de Tomás de Aquino e a de Agostinho. A Igreja medieval adotou a teologia de Tomás de Aquino, segundo a qual a salvação era obtida através dos sacramentos da Igreja ministrados pela hierarquia, enquanto Agostinho cria que a vontade do homem estava de tal modo depravada que ele nada poderia fazer para sua salvação. Deus outorgava a graça ao homem para dinamizar sua vontade, a fim de que pudesse, pela fé, aceitar a salvação que Cristo lhe oferecia. Boa tarde. A minha parte é falar sobre a parte de Martinho Lutero. Na época de Martinho, a Igreja Católica ela detinha muitos bens e muitas riquezas, muitas terras em vários países. A pessoa mais poderosa e mais rica de todo o Ocidente, com certeza, era o Papa. E o Papa ele tinha poder tanto religioso quanto político em várias nações. O que o Papa falava era o que devia ser seguido. Ninguém contestava, sob a pena de ser um herege. E você poderia ser condenado, inclusive, à morte, se fosse contestar alguma ordem do Papa. Os reis, a nobreza, nunca ficaram felizes com as ordens do Papa, porque eles eram reis, eram nobres, tinham poder, mas eles não podiam retrucar nada que o Papa falasse.
Isso aí causava grande descontentamento entre as pessoas, nobres e reis. O Martinho Lutero, ele era um monge, ele foi mestre e ele foi doutor. Dentre as coisas que causou assim, grande revolta do Martinho, foi a conduta moral dos clérigos, o Papa, haviam festas com mulheres, tudo com padres, bispos, o Papa e tudo mais. E eles pregavam celibato, mas não seguiam. Havia a parte também das indulgências e das simonias. As indulgências é você comprar um lugar no céu. Você dá um dinheiro e você é perdoado e vai para o céu mediante essa carta de indulgência. As simonias são objetos que o pessoal criava para ser vendido como santo. Era um pedaço da cruz de Cristo, um pedaço do manto de algum apóstolo, um dente da Ave Maria, alguma coisa assim. Ao longo da vida do Martinho, ele tentou, por vários modos, tentar assim, que a igreja se retratasse diante de algumas coisas que a igreja fazia e que não estava de acordo com a Bíblia. Mas nunca obteve êxito. A partir de determinado momento, o Papa teve a ideia de construir a Basílica de São Pedro. Aí ele liberou as indulgências em massa por toda a Europa ocidental. Ou seja, vendia indulgência aos montes para poder arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que eu acredito que seja a maior basílica de todo o mundo. Martinho Lutero, ele criticou essa parte dessa indulgência, dizendo que o Papa ele tinha dinheiro suficiente, ele era mais rico até do que os mais ricos romanos, que eram os crassos, e que ele só com o dinheiro dele ele poderia construir a basílica tranquilamente. Mas mesmo assim, ele colocou as indulgências. O povo na Europa, basicamente, assim, passava fome para pagar uma indulgência ou para comprar uma simonia. Nesse momento, o Martinho, então, ele começou a escrever as teses, ao qual ele afixou no castelo de Wittenberg. Essas 95 teses, basicamente, elas falam sobre as indulgências, falam sobre as simonias e falam sobre as condutas morais dos clérigos. Martinho ele foi muito perseguido e para se retratar contra isso. A igreja tentou, sob a pena de ser excomungado ou até morto. Só que os reis e a nobreza, eles eram a favor do Martinho, não pelo fato religioso. Eles queriam, eles interessavam nas terras que pertenciam ao Papa, que poderiam, no caso, ficar para eles, caso o Papa perdesse poder na região. Então, toda essa riqueza, essas terras, viriam para eles, para os reis e para a nobreza. Dentro da história, fala que muitas pessoas tentaram contrariar a igreja, mas nenhum teve sucesso porque, em determinado momento, era condenado. Ou era perseguido, era morto. Uma das coisas que favoreceu o Martinho foi que ele traduziu a Bíblia para o alemão. E, nessa época, tinha a prensa de Gutenberg, ao qual favoreceu que ele podia produzir a Bíblia em grande escala. A Bíblia, antes, ela era toda em latim, as missas eram rezadas em latim e as músicas eram em latim. Ou seja, você ficava num local e você não entendia nada do que se falava. A Bíblia
não era disponível para ninguém. Mas também, se fosse disponível, quem que entendia latim? Ninguém na época, basicamente. Os livros, basicamente, eram muito caros, porque todos os livros eram escritos à mão. Então, para você ter um livro, era muito caro. E a população, com certeza, não tinha esse dinheiro para comprar um livro. O Martinho Lutero, basicamente, ele faz assim, alguns pensamentos sobre que você não precisa de intermediário para ter acesso a Deus. Você não precisa do Papa, você não precisa de um padre para que ele te leve a conversar com Deus. Você sozinho, você consegue conversar com Deus. Essas aqui são as teses. Né? A justificação pela fé, a infalibilidade da Bíblia, ou seja, o que está escrito na Bíblia é o que vale, não o que o Papa ordena ou fala para fazer. E o sacerdócio universal. O Martinho Lutero, dentre as sete sacramentos que existem na Igreja Católica, ele considerava justo só o batismo e a Santa Ceia. Ele não concordava também com céu, purgatório e inferno. Ele concordava com céu e inferno. Não existe purgatório. Ele pregava também o fim do celibato. Ou seja, o padre pode se casar. O imperador, no caso na época, da parte da Alemanha, que era a Sacro Germânia, ele era católico. Ele tentou, através chama dieta de Espirra, que o Martinho Lutero se retratasse e voltasse para a Igreja Católica. Nesse momento, a população já se revoltou contra isso e protestou. Desse protesto nasceu o protestantismo, que foi batalhas sangrentas da população com o Império. E durou mais ou menos por 20 anos isso. A paz só foi restabelecida num tratado chamado Paz de Augsburgo. Nesse momento cessaram as guerras e se definiu o seguinte: cada príncipe teria uma livre escolha para escolher a sua religião, ou católica ou protestante. E nessa região, a pessoa seguiria a essa religião. Não seria uma coisa imposta para todo mundo. Seria isso. Obrigado. Boa tarde a todos. O que eu vou falar sobre a reforma na Suíça. Uma introdução só. A reforma protestante na Suíça teve duas manifestações distintas. Uma de origem Zurique, sob a liderança inicial de Ulrico Zwinglio, e outra em Genebra, sob a direção de João Calvino, tornando-se predominantemente e internacionalmente conhecida como igrejas reformadas. Nas Ilhas Britânicas, vindas de Calvino, adotaram o nome de igrejas presbiterianas, difundindo para o mundo com o passar do tempo. Tinha adoração a Deus
só deve ter elementos que estejam inclusos na Bíblia. A igreja deve ser governada por oficiais eleitos. Aí eu vou fazer um apanhado dos dois. Né? Ulrich Zwingli tinha um pai fazendeiro, era juiz de Riedels, dando condições financeiras a ele para que ele pudesse estudar. Estudou na Universidade de Viena. Em 1502, vai para a Universidade Basileia, se formando em 1504 em bacharel. Demonstra maior interesse pelas ciências humanas. Erasmo era seu ídolo. Período de serviço dele. Entre 1506 a 1516, serve ao papado como sacerdote de paróquia e capelão. Tinha inclinações humanísticas, o que ele fazia ele interpretar Paulo à luz de Platão. O Sermão no Monte era enfatizado mais na questão moral do Evangelho. Estudo de Erasmo afasta da escolástica e o leva à Bíblia. Seu patriotismo o leva a opor ao serviço mercenário, exceto quando ao serviço do papado. E nisso, antes eu queria falar, isso aqui eu fiz uma pesquisa no livro e peguei algumas outras fontes para estar estudando também. A ruptura, o início da crise se dá entre 1506 a 1516. A ruptura deles é de 1516 a 1518. Começa a se opor à venda de indulgências e adoração a uma imagem negra de Maria. Copia as cartas de Paulo no Novo Testamento grego de Erasmo, 1516, tornando-se humanista bíblico. Começa a pastorear em Zurique em 1519. Se converte. A divergência se foi por contato com ideias luteranas ou se foi por iniciativa própria e independente. Preocupa-se com mensagens e mudanças práticas. A letra está pequenininha, está meio difícil para... Em 1519, prega que o dízimo não é obrigatório, mas sim voluntário, abalando as bases financeiras de Roma. 1522, casa-se em segredo com a viúva Ana Heidner, só legitimando o casamento em 1524, após o conselho da cidade permitir que o clero contraísse matrimônio. Movimentadas pelo incidente da Quaresma, as autoridades católicas solicitaram ao conselho da cidade a convocação de um debate público. Zwingli renuncia ao seu posto eclesiástico, mas recebe outro civil, o de ministro da pregação do Evangelho, ficando a serviço da administração pública. O debate ocorre em 29 de 1 de 1523, entre Zwingli e John Faber. Mais de 600 pessoas comparecem. Por conta da negativa de Faber de debater, sugerindo a convocação de um concílio universal, Zwingli é declarado vencedor do debate, e suas ideias são tornadas legais pelo conselho da cidade. Para argumentar com Faber, Zwingli prepara um documento denominado 67 Conclusões sobre suas crenças. Com a decisão do conselho, a comunidade cristã e civil se une em Zurique.
Uma polícia de costume controla a frequência dos cidadãos ao culto e à ceia. Os efeitos de Roma, os efeitos da reforma de Zurique. A partir de 1522, várias decisões são tomadas para mudança da religiosidade da cidade pelo conselho. Taxas de batismos e sepultamentos abolidos. Ele aboliu as taxas que tinha que ser pagada pelo sepultamento e pelo batismo. Permite que o clero possa contrair matrimônio, proíbe o uso de imagens e relíquias, elimina elementos externos que pudessem dar a sensação de salvação, objetos de metais preciosos transformados em moedas, simplifica as vestes litúrgicas e elimina a missa. Eu já li o meu texto. O término da carreira. Confronto com grupos anabatistas causa a expulsão deste grupo da cidade. Colaboração teológica de Zwinglio. Zwinglio tinha ideias bem semelhantes às de Lutero, em diversos pontos. No colóquio de Marburg, ambos diferiam apenas em relação à ceia. Zwinglio também trabalhou o conceito de predestinação, afirmando que só os que ouviram o Evangelho e o recusassem estaria predestinado à condenação. Zwinglio tinha ideias bem semelhantes às de Lutero, em diversos pontos. No colóquio, ambos diferiam apenas em relação à ceia. João Calvino. Nascido em Noyon, capital da Picárdia, França, filho de um servo tabelião, administrador eclesiástico, que recebeu verbas para educar seus filhos. Estudou até 14 anos em Paris. Começou sua caminhada, como não estudou teologia nos moldes tradicionais, usa seus fundamentos de lógica dialética e metafísica para estudar diretamente a Bíblia, com auxílio das patrísticas e dos textos reformados de sua época. Formou-se em mestre de artes. Em seus estudos, tratava contato com diversos humanistas e com grego, permitindo o acesso ao Novo Testamento. No original. Escreve, em 1532, um comentário, a de Clemente de Sêneca. A conversão. Entre 1533 a 1535, Calvino se converte, adotando a fé reformada e dispensando as redes eclesiásticas. Forçado a deixar Paris, por colaborar com o reitor da universidade, Nicolas, na elaboração de um documento que exigia uma reforma bíblica. Exilado na Basileia, elabora em 1533-36 sua maior obra, As Institutas da Religião Cristã. O livro era dirigido a Francisco I, rei da França, para defender os protestantes de seu país. Já deu? Colaboração teológica de Calvino. A Bíblia é a palavra de Deus e é um meio para encontrar Cristo, a palavra viva de Deus. A relação do fiel com a Bíblia se dá pela intervenção
momentânea do Espírito Santo, porém se dá apenas na igreja. Bom, da minha parte, junção a minha com a dela, a rainha... Oi. A rainha Maria da França, ela se casa e aí ela mantém o seu casamento, né, sua rainha, o seu negócio, o seu reinado na França. E, em contrapartida, nós temos a Elizabeth, na Inglaterra, a Elizabeth I. A rainha Maria, na França, fica com raiva, né, do seu marido, deixa ele no canto, se apaixona por um outro cara. E aí eles têm um filho, e ela fica com raiva do marido, né? Que o marido descobre, pega o marido dela, ou pega o amante, né, no caso, e dá uma coça no cara. Aí ela fica com raiva do marido, pega o marido, leva o marido para uma cabana e mata o marido. E vai morar com o atual. Quando ele chega lá, passa um tempo, o atual marido dela, ela manda matar de novo esse rapaz. É meio doido. Aí ela manda matar o cara e pede auxílio de refúgio para a rainha Elizabeth, na Inglaterra. Quando ela chega lá, a Elizabeth fala, não, beleza, né? Você pode ficar aqui, né? O povo, todo mundo da França com raiva da Maria. Não, você pode ficar aqui escondido. Quando ela descobre o que ela tinha feito com os maridos dela, né, Elizabeth manda matar ela. E aí, com o filho de Maria, que seria o rei James, no caso da França, James IV, na Inglaterra, James I. Né? E aí, Elizabeth fica sabendo e vê que o seu reinado está sendo acusado, né, afrontado, né, essas coisas, e manda matar Maria. E aí, quem assume o reinado, aí logo depois passa, Elizabeth I morre, vem a falecer. Quem assume? O rei Tiago, né, o James, né, que se a gente fosse traduzir, seria Tiago. Então, o rei Tiago I assume o reinado, tanto da França quanto da Inglaterra. E nisso há uma rebelião. Essa rebelião é tanto na Inglaterra, por ele ter o reinado, aí ele monta o reinado, ele vai na Escócia, toma o reino da Escócia, isso eu estou bem resumindo, gente. Ele toma o reinado da mão desse povo, né, do rei da Escócia, toma para ele, isso há aproximadamente 1500, mais ou menos, 1600. Ele toma para si o reinado e vai para a Irlanda. Lá na Irlanda, acontece a mesma coisa. O povo, ele assume, ele quer tomar posse do reinado ali também na Irlanda, e a Irlanda não aceita. E aí onde até o dia de hoje a gente tem essa divisão do reinado protestante e o catolicismo. Isso tudo envolvendo questão política, tanto do lado protestante quanto a questão católico, né? A Irlanda se divide em dois, ficando Irlanda do Norte junto ao reinado de James I, e a Irlanda do Sul separado, né, sem ligação com o reinado. Bom, nisso, a gente tem a questão do reinado, e aí o reinado acontece que eles não aceitam totalmente o luteranismo. Né? A ideia de Luteros eram bem legais, e aí ali neles eles não aceitam, e aí também não aceitam também a Alemanha, essas coisas, não, eles vão
brigar juntos, né, com essa questão. E nisso, quem se dá bem nisso somos nós, né, os calvinistas, né? John Calvino, a Irlanda, aí no caso, partindo para o lado da Holanda, né, a gente tem também nessas brigas e tudo, a gente tem a questão do calvinismo, que é muito mais forte. Então, o calvinismo, ele foi introduzido pelo povo, né, o povo viu que as ideias calvinistas ali eram mais interessantes do que as ideias foram colocadas pelos os demais, vamos dizer assim, concorrentes no protestantismo, né? E na Holanda se tornou um país totalmente calvinista. Só que o que acontece? O rei da Espanha era católico. E aí o rei da Espanha, que comandava os Países Baixos, no caso, a Holanda, aquela turma todinha ali daquela região, o rei da Espanha mandou um militar para lá. Aí chegou lá, houve a guerra, o povo expulsou esse cara, e no meio dessa guerra toda. Em 1540, aí sim, a Holanda se torna um país totalmente calvinista, em 1540. E nessa entrada entra os luteranos e os anabatistas, no meio disso tudo. Entra tudo nessa bagunça protestante dentro do país da Holanda e faz essa mistura cultural dentro dessa região. Por causa desse protesto, a Igreja Católica entra com a Santa Inquisição, em 1524, com um rei chamado Rei Filipe II. Né? Ele entra com o Papa e dá essa questão para eles. Esse é o direito, né, de determinar que os holandeses reinassem e ficassem sob o domínio papal. E eles não aceitam. Quem faz essa briga, Holanda, Espanha, né, principalmente ali, que era um território espanhol aqui, chama-se William Orange, né? É o nome do nosso querido irmão. Ele briga com a Espanha, né? Em 1568, ele é morto. Né? No meio dessas brigas, dessas discussões, ele é morto. E aí a Holanda, por causa dele, né, por a forma dele trabalhar dentro da população, calvinistas, mostrando que Calvino estava certo, as ideias de Calvino estavam certas ali, né, a igreja holandesa se torna, então, uma igreja, um país totalmente calvinista. E ali eles expulsam, nessa época, todos os católicos, vamos dizer assim, que foram mandados pelo rei da Espanha para ali. Outra coisa também que a gente tem também, que aí entra dentro da questão da Holanda, que é uma coisa que nós presbiterianos, calvinistas que somos, nós temos algumas, como eu posso falar, confissões, né? Que é a confissão de Westminster e a confissão de Belga, faz parte dessa questão. Outra confissão que faz parte dessa mesma época é a confissão de Dort, né? De Dort, que eles analisando, vendo a questão bíblica, analisando toda a questão que se estavam sendo estudado, falado por eles, né? Eles analisam tudo isso e fazem essas confissões e vai. E aí eles conversam entre eles, né, para finalizar, eles conversam entre eles, entre a população,
e assumem o protestantismo, né? Ou seja, a questão calvinista, depois de analisar e fazer todas essas confissões ali, eles assumem essa postura de calvinistas. Amém. Deixa eu ficar aqui mais perto aqui. Boa tarde a todos. Meus queridos, dando sequência, então, dos capítulos do livro, eu fiquei com o capítulo número 30, do livro Cristianismo através dos séculos. E o capítulo 30 fala sobre a reforma e o puritanismo na Inglaterra. Tá? Então, nós vamos, como sequência do que já foi falado, nós vamos falar aí um pouco de quem assumiu, quem defendeu, quem foi contra, e um dos temas que traz nesse capítulo é justamente a reforma e a contra-reforma. A reforma é muito bem aquilo que nós já temos estudado e sabemos e comemoramos, e da onde nós surgimos, e a contra-reforma, que foi uma medida que a Igreja Católica utilizou para tentar barrar, porque nessa época o protestantismo começou a alcançar países, nações e governos e reinados, e a Igreja Católica se viu perdida. A Igreja Católica se viu de uma situação que ela ia perder todo o reinado dela. O pessoal, o povo ali, parece que tinha acordado em si, e vendo e descobrindo tudo que a Igreja Católica falava e omitia das Escrituras. Então, diante disso, a Igreja Católica também lança a contra-reforma, que foram algumas maneiras para tentar barrar, algumas maneiras para trazer de volta, como o irmão aqui disse, tentaram trazer Calvino de volta, não sei se foi você que falou aqui. Então, algumas artimanhas, algumas maneiras que a Igreja Católica tentaria fazer para trazer de volta, e ganhar esse povo que foi perdido. A Reforma Protestante ela criou várias ramificações. Então, nós bem conhecemos aí a luterana, a batista, a reformada, da qual nós viemos. E dentro desse capítulo aí nós vamos falar muito sobre a anglicana, que teve um poder muito grande, um alcance muito grande nos Estados Unidos e na Inglaterra. Só que a reforma anglicana ela não teve um líder forte como nós vemos nas outras estruturas. Nas outras cada um tinha o seu, mas na anglicana não tinha. E com isso daí, qual que foi uma alternativa, ou o que se viu? O rei Henrique, então, ele assume essa liderança, e ele passa a ser um líder forte, e ele assume esse movimento político e religioso. E como, nessa mesma época aí, desse capítulo todo, a gente via que as cruzadas ali, os descobrimentos, tudo estavam acontecendo, a Inglaterra, então, tinha um forte poder nisso daí, e com isso daí, toda essa reforma, trazendo todo mundo junto, ela se expande aí para todo o mundo, então, a partir disso. As causas da reforma na Inglaterra. Começa justamente de uma causa pessoal desse rei Henrique. O rei Henrique era casado lá com a dona Catarina, teve uma filha, mas depois eu convido vocês a lerem esse capítulo 30, porque ele é muito rico e traz muitas nuances de relacionamentos, muitas nuances de datas e muitas nuances de ações, de revoluções, de maneiras das quais se utilizavam para, entre aspas, uma guerra. Uma guerra santa, uma guerra de poder. Mas o rei Henrique, ele visualizava que os parentes deles de reinado, Inglaterra, Escócia, Irlanda, e aí, como foi falado aqui, França, lá, todo mais Escócia, Irlanda, os parentes deles todos tinham filhos homens, que era o que era mais importante para continuar o reinado. Então, ele começa a se frustrar, e ele começa, o primeiro passo foi no sentido de que ele queria se separar da Catarina. E na época, a Igreja Católica, o que ela falava? Não pode, ele queria o divórcio. Não existe carta de divórcio. Ele pediu
essa carta de divórcio, me esqueci agora do rei lá, do Papa lá na hora, e eles negaram. Né? Então, a partir daí, ele começou a não dormir mais, a ficar preocupado, e começou uma conspiração nesse sentido. Um outro lado da situação é que a classe média ela já se sentia sufocada, porque a Igreja Católica cobrava muitos impostos, a Igreja Católica, para tudo que se tinha que fazer, ela cobrava. Né? E o povo começou a ver, ou pensar, será que isso é necessário, será que isso realmente é preciso? Né? Então, o rei se viu, ou melhor, o rei se viu com o povo ao seu lado, e isso favoreceu. Né? Então, quando ele tem o povo, por isso a classe média e o rei se uniram para separar a igreja inglesa do papado. O apoio, então, da nação foi enorme com o rei Henrique, e o rei queria o controle da igreja por essa causa direta e pessoal, e por isso ele inicia uma revolta contra Roma. A partir desse momento, né, a partir do momento, então, que ele rompe, ele propõe esse rompimento com a igreja em Roma, ele fortalece a classe média, porque a classe média deixa de pagar esses impostos. A classe média, nós vamos ver aí para frente, se em algum lugar nós vamos falar, que nesse momento, né, o rei Henrique ele reassume mosteiros, reassume várias terras, reassume todo o poder da Igreja Católica e começa a distribuir entre esse povo da classe média. E a classe média se fortalecia e ele tinha um poder maior ainda com o apoio dessa classe média. Dentro dessa separação, algumas coisas é interessante. O rei Henrique ele desatara apenas o laço eclesiástico, mas mantinha, né, a transubstanciação, o celibato, a confissão, algumas coisas da igreja ele ainda mantinha, ele trazia aquilo junto. Né? Aqui nós vamos ter aqui um hiato aqui, porque o Eduardo, então o Henrique, depois com isso, ele consegue se separar, ele casa com uma outra mulher lá, uma tal de Jane, tem esse filho Eduardo, ele separa de novo da mãe do Eduardo, casa com uma outra, separa de novo, então isso consta lá no capítulo 30. Né? Mas aí a gente vê a reforma protestante sobre o Eduardo. Mantinha então ceia, depois dessa reforma, como nós conhecemos, o casamento de sacerdotes, acabou com as capelas, que era a celebração das almas. De acordo com as indulgências aí, que se comprava um pedaço, depois tinha essas capelas, que era a comemoração das almas. Em 1552, então, tem-se a Bíblia de oração da Igreja Anglicana, que tem aí a sua influência calvinista, e é a que se tem até hoje. Na sequência, nós temos a reação católica, né, sobre esses poderes aí da Contra-Reforma, sobre Maria Tudor, e há uma grande perseguição, a restauração do Papa, e os ingleses... Uma reação católica sobre Maria Tudor, perseguição e restauração do Papa. Agora, o que acontece? Tanto da parte dos puritanos, com o que eles colocavam, que devia ser seguido, quanto da parte papal, com tudo que se cobrava, tudo que se fazia, que era se obrigado a fazer, os ingleses, como sociedade, nunca foram favoráveis aos extremismos. Então, os ingleses eles nunca concordaram com o regime papal, mas também nunca concordaram com os extremos do rei Henrique, continuado do rei Eduardo. Tá? Então, a sociedade inglesa já era uma sociedade, uma comunidade já de pensamento aberto. Né? Eles analisavam tanto uma situação como no outra, eles sabiam do que se tratava e eles não eram favoráveis aos extremismos. Nessa sequência, então, nós temos a conciliação, né, sobre o governo de Elizabeth, em 1558, e teve um problema com isso daí. Né? Essa conciliação de Elizabeth é uma conciliação entre o poder papal e a reforma protestante. Só que os pais de Elizabeth não eram católicos, então eles não casaram na Igreja Católica. Então, se não casaram na Igreja Católica, não tinha a bênção da Igreja, aquilo tudo que vocês conhecem. Né? Então, o Papa não reconhecia o casamento dos pais de Elizabeth. O povo continuava evitando extremos. O parlamento oficializa um ato de supremacia. O que era esse ato de supremacia?
dava poderes para essa Elizabeth, tanto poderes políticos como poderes eclesiásticos. Então, ela toma poder, né, nesse ato de supremacia para poder lidar com todas as situações, tanto no poder religioso quanto no poder político da época. E aí se instala também uma guerra entre Elizabeth e o Papa. A Inglaterra se torna a principal nação protestante, e com essa força de nação protestante, ela acaba ajudando holandeses e franceses e as nações ali perto que eram governados sob governos católicos. E aí, então, nós temos a realidade, né, dos puritanos e dos separatistas. Os puritanos, então, eles queriam converter a igreja episcopal em presbiteriana ou congregacional e se auto-intitulavam independentes. E com isso, na verdade, essa igreja episcopal, o que eles queriam fazer? Uma purificação dessa igreja de acordo com o que a Bíblia falava. Nesse meio de tempo aí, aquele parlamento lá fez uma lei que quem não fosse a igreja era passível de ser preso. Então, era uma lei que tinha. Então, diante dessa lei, Elizabeth prende puritanos por faltarem à igreja anglicana, né, que era a igreja lá instalada. Os separatistas tinham esse diferencial de não concordar com a igreja e Estado caminhando junto. E nesse momento aí, desses separatistas, nessas datas aí de 1460, entre 46 e 60, é onde tem o início do denominacionalismo, né, onde começa a pipocar as igrejas, né? Igual tem aí um videozinho correndo aí, né? Desde que começou o calvinismo, aí veio um, depois outro. Assim, é um videozinho não muito legal, porque ela acaba generalizando, né? E fazendo piadinha disso tudo. Mas se inicia aí, nesse momento, o ato do denominacionalismo. A diferença dos episcopais presbiterianos e independentes dos separatistas. Os separatistas vinculavam a lealdade extrema a Cristo e uns aos outros, né? E com isso aí nós temos a luta dos puritanos. A partir desse momento aí, capítulo 30, nas 4 últimas páginas do capítulo 30, fala sobre essa luta dos puritanos. É luta mesmo, é guerra mesmo. Guerra entre um e outros, e aí entra um, sai outro, e essa guerra continua, justamente para tentar manter, né, a ideia deles era de manter um governo presbiteriano. E James, esse rei que era calvinista, né, ele assume o lugar de Elizabeth, e com isso, como ele era calvinista, os puritanos esperavam que ele ia trazer o governo presbiteriano. Nessa hora eles cantaram vitória, falou assim, não, agora a gente vai instalar esse governo presbiteriano, né? E não foi isso que aconteceu, né? Então, ministros puritanos dentro daquele parlamento pediam que a igreja anglicana fosse purificada na liturgia, administração, mas o rei James lá não era a favor. Com isso, nós temos aí, 1638, líderes escoceses como aliança nacional para defender o presbiterianismo, como o James tinha proibido ali, aquele meio todo, os irmãos escoceses lá em uma aliança nacional, eles vêm defender o presbiterianismo invadindo a Inglaterra. De 1642 a 1646, nós temos lá a vitória dos puritanos no parlamento, e em 1644, aqui várias coisas acontecem ao mesmo tempo, tá, gente? Você vai ver que às vezes eu tentei colocar numa sequência, mas no livro não aparece em sequência, não. Aparece 1660 primeiro, 1944 depois, mas assim, eles vão retratando a sequência dos ocorridos, né? Então, em 1644 é aplicado o guia, né? Esse parlamento estabelece guia do culto presbiteriano, completo e aceito pelo parlamento escocês e inglês. 1646, o que nós já conhecemos bastante, temos aí a Confissão de Fé de Westminster instalada, terminada. 1648, Igreja Presbiteriana é intitulada Igreja Oficial da Inglaterra. Tá?
Então, vocês viram lá o dia que o rei Charles, né, assumiu o reinado dele agora, o ano passado, ano retrasado, né? Um dos rituais é na igreja de Westminster, com o ritual presbiteriano sendo feito, né? Então, por isso, creio que deve vir dessa época, né, pastor? Onde a igreja presbiteriana é intitulada como Igreja Oficial da Inglaterra. 1660, final do controle dos puritanos. Tá? Então, em 1660, o povo já estava cansado, né, e o próprio parlamento extenso vota a própria extinção. Então, o parlamento que tinha naquela época votou a extinção do parlamento, né, e com isso, o controle dos puritanos também é finalizado. Eles estavam fartos da rigidez moral dos puritanos, né, e com isso, né, a sociedade inglesa ela pede que Carlos II volte ao reinado, e quando Carlos II volta ao reinado, ele adota o sistema episcopal novamente. Nisso daí é intitulado o Código de Clarendon, onde cargos da igreja na mão dos anglicanos, e proibiu a reunião dos puritanos. Isso aqui, mais uma vez, na frente no livro, fala que eles acionam aquela lei onde a Elizabeth, lá atrás, tinha feito que quem faltasse nas reuniões era para ser preso. Eles utilizam dessa lei novamente, prendendo aí um monte de gente e perseguição, né? Então, com isso, o James II agora, ele dá continuidade nesse reinado, e nós temos aí a perseguição de presbiterianos escoceses, com a expulsão da Inglaterra. Não, volta. O James II, ele perseguiu os presbiterianos escoceses, nessa época que os presbiterianos escoceses tinham vindo para a Inglaterra, né? E com isso, também não foi um governo muito bom. O povo também, como o povo, a sociedade, ela tinha medo desses extremismos, né? Então, o que acontece? Em 1689, teve a Revolução Gloriosa. Esse é o nome da Revolução, Revolução Gloriosa. E nessa Revolução Gloriosa foi expulso James II. E aí foi trazida novamente, né, a tolerância assegurada aos não conformistas ingleses. Então volta a paz novamente, num período aí onde nós vimos que passou muitas guerras, muitos problemas, muitas mortes, como vimos, né, desde o início. E aí nós terminamos o capítulo 30.